In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. As Peter said on the day of Pentecost, when he talked to the Sanhedrin there about 4 days later. Assim como Pedro disse no dia de Pentecostes, quando ele falou ao Sinédrio ali, por volta de 4 dias mais tarde, he said, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by signs and wonders which God did by him in the midst which we all are witnesses. See? A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com sinais e maravilhas, que Deus por ele fez no meio, do qual todos nós somos testemunhas. You have, talking about wicked hands, and have crucified the Prince of Life, which God has raised up and shown forth these things that you see. Tomando-o vós e crucificastes o príncipe da vida pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou e tem manifestado estas coisas que vistes. Vê? Christ lived on, of course, still is today. Cristo continuou a viver, naturalmente, ainda vive hoje. Now, after Jesus had clearly came, identified himself, God identified him, and he prophesied. Agora, depois que Jesus claramente veio, identificou-se a si mesmo, Deus o identificou, e ele profetizou. And after the days of his prophecy, though scripturally identified, the people rejected him. That's right. E depois dos dias de sua profecia, embora biblicamente identificado, as pessoas o rejeitaram. Isso mesmo. And he preached then, after they rejected him, here the ones that had a possibility of being saved. E ele pregou então, depois que eles o rejeitaram aqui, aqueles que tinham possibilidade de serem salvos. Remember, when he was preaching, there was a possibility of anybody being saved. Quando ele estava pregando, havia possibilidade de qualquer um ser salvo. We don't know who they are, they're predestinated, but he continually preached. Nós não sabemos quem são eles são predestinados, porém ele pregou continuamente. But after the days of his preaching, his ministry continued on, because the last group he preached to was the souls that were in hell, that could not be forgiven. Porém, depois dos dias de sua pregação, seu ministério continuou adiante, porque o último grupo ao qual ele pregou foi as almas que estavam no inferno, que não poderiam ser perdoadas. I've clearly read that from the Bible here, from 2 Peter. Eu tenho lido isso claramente da Bíblia aqui, de 2 Pedro. Vê? He went and preached to souls that were in prison, which is hell, locked up until the day of the judgment. Ele foi e pregou às almas que estavam em prisão, que é o inferno, encarceradas até o dia do juízo. Because you see, the judgment isn't now, and there's no burning hell now. Porque, veja você, o juízo não é agora, e não há nenhum inferno ardente agora.
Somebody tell you the guy's in burning hell, now that's wrong. See? Alguém que lhe diz, o sujeito está no inferno ardente agora. Isso está errado. Vê? A judge of this earth is just enough to never condemn a man until he's brought to trial. Um juiz desta terra é suficientemente justo para jamais condenar um homem até que ele seja trazido ao julgamento. And God will never throw a man into the fiery furnace until first he is condemned by God's own law. E Deus jamais lançará um homem dentro da fornalha ardente até que primeiro ele seja condenado pelas leis do próprio Deus. He rejected mercy. So you see, he first has to have a trial, and the trial is a great white throne judgment. Ele rejeitou misericórdia. Então veja você, ele primeiro tem de ter um julgamento. E o julgamento é o juízo do grande trono branco. But now he's in a place called a prison house. Mas agora ele está num lugar chamado casa de prisão. As I saw the vision of both places, and by the grace of God, I say this not to be sacrilegious, and if it's wrong, God forgive me, I believe I've been in both places. In both places. Já que eu tive a visão de ambos os lugares, e pela graça de Deus, eu digo isto não para ser sacrílego. E se for errado, Deus me perdoe. Eu creio que eu estive em ambos os lugares. Veja, em ambos os lugares. And I seen the redeemed, the blessed, and I seen the lost and where they were at. E eu vi os redimidos, os bem-aventurados. E eu vi os perdidos, e onde eles estavam. And that's why I stand as your brother today to warn you to flee from that downward path. E por isso é que me mantenho como seu irmão hoje, para advertir-lhe que fuja desse caminho decadente. Don't you never go that road. Jamais siga esse caminho. And you've got everything to live for, that blessed upward way, where the redeemed are in joy and peace and you can't sin. E você tem tudo pelo que é para viver. Esse bendito caminho ascendente, onde os redimidos estão em gozo e paz, e eles não podem pecar. They can't be sorry, there's nothing, they're perfect. Seeing both places. Eles não podem se entristecer. Eles não podem. Ali não há nada. Eles são perfeitos. Vi ambos os lugares. I know that's an awful statement for a person to make, but God being my judge, I solemnly believe I've seen both places. I believe that. Eu creio que esta é uma declaração tremenda para uma pessoa fazer. Porém, Deus sendo meu juiz, eu solenemente creio que vi ambos os lugares. Eu creio nisto. And oh, far be it from any person ever entering that regions of the lost. E longe esteja de alguma pessoa algum dia entrar nessa região dos perdidos. If you were standing with hot wires bored to you, tormented in every way, it'd be not like that devil torment there is in that place. Se você estivesse em pé com fios incandescentes enfiados em você, atormentado de todos os modos, não seria como aquele tormento do diabo que há naquele lugar. There could be nothing, the human mind couldn't comprehend what that regions of the lost is. Não poderia haver nada, a mente humana não poderia. A mente humana não poderia compreender o que é essa região dos perdidos. There's no way to explain it. Não há maneira de explicá-la. And there's no way to explain what the regions of the blessed is. It's so great. E não há maneira de explicar o que é a região dos bem-aventurados. É tão excelente. That's so horrible and this is so great. It's from the ridiculous to the sublime. Aquela é tão horrível e esta é tão excelente. É do ridículo ao sublime. So, if anybody hears me, and I'm getting to be an old man, I don't know how much longer I got. I'll soon be 55 years old. Então, se alguém me ouve, e eu estou chegando a ser um homem velho, eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Logo terei 55 anos de idade. And I don't know, according to nature, I may not have too many years. Eu não sei, de acordo com a natureza, eu posso não ter muitos anos. I don't know where this tape will go. Eu não sei aonde esta fita irá. But let everyone hear in the tape or wherever it may go. Don't never go towards that regions of the lost. You can't picture hell being that bad. Porém que todos ouçam, aqui pela fita, ou aonde quer que ela possa ir.
jamais se dirige àquela região dos perdidos. Você não pode imaginar o inferno sendo tão ruim. And whatever you do, don't you never forget this, that the regions of the blessed. E o que quer que você faça, nunca pegue nenhuma... Esqueça isto, que a região dos bem-aventurados... I would say this with St. Paul, eye has not seen, ear has not heard, or either could it enter the heart of man what God has for them in store that love Him. Eu diria isto com São Paulo, aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, ou não poderiam subir ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam. So stop if you're listening to the tape, turn the machine off and repent if you're not saved and get right with God. Se você estiver ouvindo esta fita, desligue o aparelho e arrependa-se se você não é salvo e acerte-se com Deus. Saying this by first-hand experience, as I believe in my heart. Eu estou dizendo isto por uma experiência de primeira mão, como eu creio em meu coração. And I say, if the visions has deceived me, God be merciful for me to make a statement like that. Eu digo, se as visões têm me enganado, Deus seja misericordioso por eu fazer uma declaração como esta. But with the sincerity in my heart, knowing that not one of them visions ever failed, I believe that I have been in both places. Porém, com a sinceridade em meu coração, sabendo que nenhuma daquelas visões jamais falhou, eu creio que eu tenho estado em ambos os lugares. Far be it from any human being going that road downward. Longe esteja de algum ser humano estar seguindo esse caminho decadente. Now, Jesus, after he had finished his ministry, preached to those souls that were unsavable, that could not ever be saved. Agora, Jesus, depois que ele terminou o seu ministério, pregou àquelas pessoas que não podiam ser salvas, que jamais poderiam ser salvas. Now the Bible tells us that. Agora, a Bíblia nos diz que He went and preached to the souls that were in prison that repented not. ele foi e pregou às almas que estavam em prisão, que não se arrependeram. When mercy was given to them, they spurned mercy and now they're waiting for the judgment. Quando a misericórdia lhes foi dada, eles rejeitaram com desprezo a misericórdia. E agora eles estão esperando pelo juízo. Oh, what a time that must have been. Oh, que tempo que deve ter sido! Oh, I wish there was some way I could shake the world with that to let them see what the reality is. Oh, quisera que houvesse algum meio de poder sacudir o mundo com isso, para deixar eles verem qual é a realidade. And Jesus said himself, as the Father sent me, so send I you. E Jesus disse, ele mesmo, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. And as the Father sent him to preach to the living, to those who had hope, and then present the same message to those who had no hope, it seems to fitting at this time that will have to be done. E assim como o Pai o enviou para pregar aos vivos, aqueles que tinham esperança, e então apresentar a mesma mensagem àqueles que não tinham nenhuma esperança, parece se enquadrar neste tempo que isso terá de ser feito. Because the Spirit of Christ living in us does not change the nature of Him, or doesn't change God's system. Porque o Espírito de Cristo vivendo em nós não muda a natureza dele, ou não muda o sistema de Deus. He must be the same in every generation. He must be the same. Ele deve ser o mesmo em cada geração. Ele deve ser o mesmo. Said, as the Father sent me, so send I you. Disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. The ministries must be the same. Insomuch that he said, I see some of you writing scriptures down, St. John 14:12. Os ministérios devem ser o mesmo. Tanto que ele disse, eu vejo alguns de vocês anotando as escrituras. São João 14:12. He that believeth on me,
The works that I do shall he do also. See? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Veja. The works, preaching to the lost, healing the sick, and then to the impossible to ever be saved. See? As obras, pregando aos perdidos, curando os enfermos, e então ao impossível de algum dia ser salvo. Está vendo? The work went on just the same. A obra continuou exatamente do mesmo modo. So, this has been, may I put it like this, the ministry of Jesus Christ reincarnated in His church in this last days. Então, isso tem sido, que eu possa colocar assim, o ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja nestes últimos dias. That's what many of us believe. I believe with you. Isso é o que muitos de nós cremos. Eu creio com vocês. I believe this. If I didn't believe it, I'd do something else about it, because after all, this is me that's concerned in here. Eu creio nisto. Se eu não cresce nisto, eu faria alguma outra coisa com respeito a isto. Porque, afinal de contas, sou eu que estou preocupado aqui. And if the Spirit of God be in you, you're concerned about the people. Se o Espírito de Deus estiver em você, você se preocupa com as pessoas. There was a scripture that always puzzled me, how that Moses could tell God a better idea than God had. Till I found out that it was the Spirit of Christ in Moses. See? Havia uma escritura que sempre me intrigava, como que Moisés podia dizer a Deus uma ideia melhor do que Deus tinha. Até que eu descobri que era o Espírito de Cristo em Moisés. God said, Moses, separate yourself from him, I'll destroy the whole thing and start with you. Deus disse, Moisés, separa-te deles. Eu destruirei a coisa toda e começarei contigo. He said, Lord, he threw himself in the breach, said, take me. Blot out my name. Senhor, ele se lançou na brecha, disse, toma-me, risca o meu nome. These very people that had rebelled, his heart went for them. See? Destas mesmas pessoas que haviam se rebelado, seu coração sentiu piedade delas. Está vendo? And when a minister that's got the people on his heart, how could I ever feel justified before God and to myself to ever hold anything back from a people that you love better than you love yourself? E quando um ministro que tem as pessoas em seu coração, como poderia eu alguma vez me sentir justificado para o meu diante de Deus e para comigo mesmo em alguma vez esconder algo de um povo que você ama mais do que a si mesmo? How could a man take a person into the church by a hand joint or some sprinkler, some false baptism or something, and let him lay under the influence of a lie and know what that Bible lays there and say he loves a person? Como poderia um homem levar uma pessoa para a igreja por meio de um aperto de mão, ou alguma aspersão, ou algum falso batismo, ou algo, e deixar que elas se ponham sob a influência de uma mentira e saber que a Bíblia jaz ali e diz que ele ama a pessoa? Though I have to beg for my living, whatever it is, let me be honest with God and the people to tell him the truth. Ainda que eu tenha de pedir esmola para o meu sustento, o que quer que seja, que eu seja honesto com Deus e com as pessoas, para dizer a verdade a elas. Never let me be a deceiver. Que eu jamais seja um enganador. How can I deceive who I love? Como posso enganar a quem eu amo? Though I have to hurt them, yet I love them. Ainda que eu tenha de lhes ferir, contudo eu as amo. That's the reason you spank your child. It's because you love him. Esta é a razão por que você bate em seu filho. É porque você o ama. Not because you don't like him, because you love him. Não porque você não goste dele, porque você o ama. If he's wrong, he'll get killed if you don't correct him. Se ele estiver errado, ele causará sua própria morte se você não o corrigir. Now, so has the ministry been as it was, so is it today. Agora, assim tem sido o ministério, assim como foi,
Assim é hoje. It has been preached and thoroughly vindicated by the Word of God. That it couldn't be man, it has to be God. It has to be. Tem sido pregado e completamente vindicado pela palavra de Deus, que não poderia ser o homem. Tem de ser Deus. Tem de ser. Notice, the same spiritual signs that Jesus done has reoccurred on the earth in the last days. Note, os mesmos sinais espirituais que Jesus fez se têm achado novamente na terra nos últimos dias. The very same spiritual sign that he identified himself as Messiah has identified him today. He's still Messiah. O mesmíssimo sinal espiritual que ele se identificou como Messias, o tem identificado hoje. Ele é ainda o Messias. The same material signs has appeared on the earth that appeared by what he was. Os mesmos sinais materiais têm aparecido sobre a terra, que apareceu por meio dele, o que ele era. Same pillar of fire that St. Paul saw, same one, all that has reoccurred with the same nature in it, doing the same thing. A mesma coluna de fogo que São Paulo viu, a mesma. Tudo isso se tem achado novamente com a mesma natureza nisto, fazendo a mesma coisa. Jesus claimed that he's done nothing until the Father showed him. Jesus afirmava que ele não fazia nada até que o Pai lhe mostrasse. And the Father is the Holy Spirit. We realize that. It's just the office of God. E o Pai é o Espírito Santo, nós compreendemos isso, é somente um ofício de Deus. If it isn't, then which one of them is the Father of Jesus Christ? Se não for, então qual deles é o Pai de Jesus Cristo? Jesus said God was his Father, and the Bible said the Holy Ghost was his Father. Jesus disse que Deus era seu Pai, e a Bíblia disse que o Espírito Santo era seu Pai. Now, you can't make him be an illegitimate child. So the Holy Ghost is God. So is Jesus God. Agora você não pode fazê-lo ser um filho ilegítimo. Então, o Espírito Santo é Deus. Então, era Jesus Deus. So God, Father, Son, and Holy Ghost that's three offices of one God. It's three attributes, the same God. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estes são três ofícios de um único Deus. São três atributos, o mesmo Deus. You're a part of God, and I'm a part of God. See? But I'm not all of God, neither are you all of God. See? See? Você é uma parte de Deus, e eu sou uma parte de Deus. Veja, porém, eu não sou Deus na totalidade, e nem você é Deus na totalidade. Está vendo? Está vendo? It's attributes of God upon us as sons adopted by Jesus Christ. São atributos de Deus sobre nós, como filhos adotados por Jesus Cristo, Which God himself become flesh to die for us. o qual o próprio Deus se tornou carne para morrer por nós. Now, the Holy Spirit always showed him things to come. And he never was wrong. It was always perfect. Agora, o Espírito Santo sempre lhe mostrou coisas por vir, e ele jamais esteve errado. Foi sempre perfeito. Is that right? Isso está correto? He did not take credit to himself. He gave credit to God. Ele não levou honras consigo, ele deu honras a Deus. He said the Son can do nothing in himself but what he sees the Father doing. Ele disse, o Filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir ao Pai fazendo assim. And the Father, the Holy Spirit, was his Father. E o Pai, o Espírito Santo, era seu Pai. Is that right? Está correto? Joseph, thou son of David, fear not to take in thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost, which was his Father. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, o qual era seu Pai. And the Holy Ghost showed Jesus things to come. Told him things that was. E o Espírito Santo mostrou a Jesus coisas por vir. Disse-lhe coisas que foram. And he was the God prophet. E ele era o profeta Deus. Because the word of the Lord only comes to the prophet. Porque a palavra do Senhor somente vem ao profeta. Showing that the words came
In minor form, the prophets wrote what the Lord told them. Mostrando que as palavras vieram em forma menor, os profetas escreviam o que o Senhor lhes dizia. But he wrote nothing because he was the Word. He was the Word. Porém, ele não escreveu nada, porque ele era a palavra. Ele era a palavra. Notice, the same Holy Spirit that lived in him, yet a little while and the world will see me no more, yet ye shall see me, because I will be with you, even in you, to the end of the world. O mesmo Espírito Santo que viveu nele, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Todavia, vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. I will come to you, he said. Eu voltarei para vós, ele disse. I was the Father that was in him, that will come to you. Eu era o Pai que estava nele, que virá a vós. And he said, when the Holy Ghost has come upon you, he will reveal these things that I've taught you and will show you things to come. E ele disse, quando o Espírito Santo vier sobre vós, ele revelará estas coisas que eu vos tenho ensinado, e vos mostrará coisas por virem. There you are. Now, Aí que está agora. now we notice that as the Holy Spirit worked in the church then, so has the Holy Spirit done exactly the same things today. Agora nós notamos que assim como o Espírito Santo operou na igreja então, também tem o Espírito Santo feito exatamente as mesmas coisas hoje. Announcing by the pillar of fire, just exactly was at the beginning, the same thing. Anunciando pela coluna de fogo, bem exatamente como foi no princípio, a mesma coisa. And seeing this come upon Jesus, John announced it at the river of Jordan. E vendo isto vir sobre Jesus, João anunciou no Rio Jordão, And has proved everything, even scientific pictures of it. e tem se provado tudo, até mesmo fotos científicas disso. It can't be disputed. Não pode ser questionado. It was scientifically, it was material. Foi científico, foi material. It wasn't a mythical thought, it wasn't psychology. George J. Lacey said, the mechanical eye, the camera won't take psychology. The light struck the lens. Não foi um pensamento mítico, não foi psicologia. Assim como George J. Lacey disse, o olho mecânico da câmera não capta psicologia. A luz atingiu a lente. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come and go with me? I am bound for the Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river.